Boa noite, gente. Na aula de hoje a gente vai abordar aqui um pouquinho com vocês, né, sobre as relações ecológicas. A gente vai ver um pouquinho como os animais se relacionam entre si e as demais ocasiões que estão envolvidas nessas relações, certo? Então, o que vem a ser relações ecológicas? Relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos. Um resumo, uma afirmação simples, mas que retrata o que a gente vai ver nessa aula. Então, quando a gente fala de relações ecológicas, são tudo aquilo que está interagindo ali nas relações de espécies diferentes ou da mesma espécie, certo? Então aí no exemplozinho que eu trouxe para vocês, a gente vai ver aqui o famoso peixe palhaço fazendo relação ecológica com o é, com a anêmona do mar, né? Então essa relação ecológica aí a gente vai ver mais para frente. Então, dentro das relações ecológicas, a gente vai encontrar aí os tipos de relações ecológicas, né? Então, a gente vai ter as relações intraespecíficas, as interespecíficas, e elas podem ser classificadas também como harmônicas ou desarmônicas. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais para frente. Mas já adentrando a vocês, já jogando para vocês essas questões. Relações intraespecíficas são as relações cujo os animais essas relações são feitas com animais, indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas são feitas com aqueles indivíduos de espécies diferentes. Harmônicas é feita através de uma relação que não ocasiona um prejuízo para alguma das espécies envolvidas nessa relação. E desarmônicas é quando acontece um prejuízo para alguma das espécies envolvidas nessa relação. Então, relações intraespecíficas, como eu falei para vocês, são relações que ocasionam dentro da mesma espécie, ok? São relações que ocorrem em indivíduos da mesma espécie. E a gente pode ver aqui as harmônicas, né, que são a colônia e sociedade, e desarmônicas, que são o canibalismo e a competição, ok? Então, em relação à colônia, a relação é colônia, relação específica, intraespecífica colônia, a gente fala que é uma relação ecológica em que os organismos de uma mesma espécie estão associados anatomicamente. Ou seja, dentro dessa relação, os indivíduos estão unidos anatomicamente, perdão, e eles não podem ser desassociados um do outro. Eles vivem em uma relação onde eles não podem ser separados do outro, e nessa relação não ocasiona prejuízos de um ou outro, certo? Então a gente pode citar aqui para vocês o coral, né, onde a gente tem diversos indivíduos aqui juntos anatomicamente. E aí a gente vai ter a sociedade, que é uma relação onde os indivíduos de uma mesma espécie vivem em grupos caracterizados pela divisão do trabalho. Então a gente vai ver isso aqui e é bem caracterizado por a abelha e formigas também, ok? Em onde ocorre a divisão de trabalho. A gente vai ter, por exemplo, abelhas rainhas, abelhas zangões, operárias. Então a gente vai ter uma divisão entre esses indivíduos e a união deles caracteriza uma sociedade. E aí, partindo mais para as desarmônicas, né, a gente vai ter aqui o canibalismo, que ocorre quando um indivíduo da mesma espécie mata outro indivíduo. Então, a gente tem aqui o exemplo, o famoso exemplo aqui do louvo a Deus, que após a relação, o coito, né, a relação sexual deles, a fêmea acaba matando o macho. Então aqui a gente vai ter uma relação de canibalismo. A gente vai ter também a competição, e eu coloquei entre parênteses intraespecífica, porque a gente vai ter essa mesma relação na parte interespecífica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E essa relação ocorre quando organismos da mesma espécie disputam entre si por algum recurso, como alimento, acesso à luz ou água. E aqui a gente também pode referenciar também a disputa entre fêmeas e a disputa territorial, que a gente pode ver aqui nesses indivíduos aqui dos alces, né?
Eles podem estar tanto disputando um território como a disputa de uma fêmea, né? Depende da ocasião que eles estão inseridos. E aí a gente passa para as relações interespecíficas, que como eu falei para vocês, são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies distintas, né? Espécies diferentes. Então a gente vai ter também as divisões entre harmônica e desarmônica. Na harmônica a gente vai ter o mutualismo e o comensalismo. E na desarmônica a gente vai ter o amensalismo, a competição, o parasitismo e o predatismo. Dentro do conjunto das harmônicas, a gente vai ter aqui o mutualismo. E o que é mutualismo? Ele é caracterizado pelo fato de que os dois organismos envolvidos se beneficiam da interação. E aí ela pode ser tanto em caráter obrigatório como facultativo. E passando aqui para os lados, né, a gente vai ver os exemplos dessas relações mutualísticas. Então a gente tem aqui um organismo chamado de líquen, onde aqui é uma associação de um fungo, né, com uma alga. Então essa associação ela é obrigatória. Esse indivíduo aqui não existe sem ter essa associação. Em uma associação mutualística, né, onde um é ajudado pelo outro. E aqui abaixo a gente tem um gado, né, um boi, onde tem duas garças em cima, e essas garças aqui atuam na limpeza, vamos dizer assim, na limpeza desse animal, onde essas garças aqui acabam se beneficiando pela alimentação de alguns carrapatos e outros organismos aqui. E o boi, por si só, sai beneficiado porque a garça faz sua limpeza. Então ela é uma relação mutualística e ela é de caráter facultativo porque a existência tanto do boi como da garça não depende dessa relação, diferentemente daqui. A existência do líquen depende dessa relação. A gente tem aqui o comensalismo, onde esses indivíduos de espécies diferentes se associam de modo que uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízo ou benefício com essa associação. Então a gente vê aqui hienas, né, fazendo a limpeza aqui numa carcaça de um animal que provavelmente foi abatido por um leão ou outro predador de grande porte. E aí as hienas entram em ação logo após do leão se saciar. Então as hienas aqui atuam como limpadores e acabam se utilizando dessa carcaça. E aí tanto o leão como a hiena não sofrem prejuízo, né, porque um está se alimentando um após o outro, eles não entram em competição, eles têm um nicho alimentar distinto um do outro, então eles não têm prejuízo, e a hiena acaba tendo o benefício de ter uma alimentação sem gastar energia, né? E a gente que eu coloquei aqui também equilinismo, porque o equilinismo está em relação também a esse comensalismo, onde uma espécie se associa a uma outra espécie, mas que acaba que uma não causa prejuízo à outra. E a gente pode citar aqui o caso das bromélias, que nascem no topo das árvores. Aí passando para outra, aqui a gente tem o amensalismo, né? E aqui a gente já parte para as relações desarmônicas. Então, o amensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie impede o desenvolvimento de outra, né? Então a gente está vendo aqui um fungo fazendo um impedimento do crescimento de uma bactéria, né? Então a gente está vendo aqui a penicilina agindo na neutralização da multiplicação de uma bactéria, né? E aí a gente vai ter novamente a competição, só que dessa vez interespecífica, né? Então aqui a gente vai ter a disputa entre indivíduos de espécies diferentes, e aí eles vão disputar recursos como água e alimento, né? Então a gente aqui vê nessa imagem um abutre tentando se utilizar da carcaça que a hiena também está se alimentando. Então eles acabam competindo pelos mesmos alimentos. Eles são animais carniceiros e aí, querendo ou não, uma hora ou outra eles acabam entrando em conflito para disputar este alimento. Aqui a gente tem o parasitismo, que é uma relação ecológica em que um parasita, né, um organismo, retira os nutrientes que precisam para a sua sobrevivência do corpo de um indivíduo de outra espécie, né? Então aqui a gente tem o carrapato se alimentando a partir de um hospedeiro, provavelmente um animal. E aqui o famoso Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue, picando uma pessoa.
Então, geralmente esses animais, essa relação de parasitismo está bem relacionada a questões sanitárias e epidemiológicas, né? Porque são animais que são vetores de doença. E aqui a gente pode citar a dengue como exemplo delas, né? A gente também pode citar doenças do carrapato, leishmaniose, quistossomose, então várias outras doenças que a gente pode citar numa relação de parasitismo. Então, sim, e acabando esquecendo, mas tem a predação também, né? A predação acontece quando um indivíduo de uma espécie mata um indivíduo de outra espécie para poder se alimentar. Então aqui a gente está vendo um guepardo tentando abater esse antílope aqui, né? E aí, ao fazer isso, o guepardo vai acabar matando o antílope para poder se alimentar. A gente também pode adentrar aqui nesse quesito aqui, a herbivoria, onde animais que se alimentam de plantas, né, acabam se alimentando. E aqui a gente está vendo aqui uma lagartinha se alimentando de uma folhinha, certo? Então, recapitulando para vocês, a gente vai ter as relações intraespecíficas, que são relações entre indivíduos da mesma espécie, né? Por exemplo, a gente pode relacionar aqui novamente a colônia e a sociedade. Relações interespecíficas, que são relações entre indivíduos de espécies diferentes, e aí a gente pode citar novamente aqui a predação e etc. Relações harmônicas, que nessas relações harmônicas não vai ter prejuízo para as espécies envolvidas, podendo ou não as duas se beneficiar com essa relação. E relações desarmônicas, onde há o prejuízo para alguma das espécies envolvidas, onde apenas uma é beneficiada com essa relação, né? E a gente pode relacionar novamente a predação, onde apenas um dos indivíduos nessa relação é beneficiado. E aí a gente vai colocar em prática os nossos conhecimentos com uma questãozinha do Enem, né? Essa questãozinha aqui foi feita no Enem 2019. Eu vou ler para vocês e logo em seguida eu vou explicar qual seria a alternativa correta. E aí vocês já podem me ajudar e acabar já escolher a alternativa que vocês acham por bem que é a correta, né? Mas aí vamos acompanhar. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis, ou seja, elas guardam sua comida para um tempo de estiagem. Cientistas descobriram que cutias roubam as sementes enterradas por outra, e este comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes, né? E aí a pergunta da questão nos diz: essa ladroagem está associada à relação de sinfilia, predatismo, parasitismo, competição ou comensalismo? Então bora lá. Vamos analisar aqui a questão junto com vocês. Então, nessa partezinha aqui que está falando aqui, ó, cutias roubam as sementes enterradas por outra, tá vendo? Elas roubam as sementes enterradas por outra, ou seja, tá tendo um atrito entre as espécies, não tá tendo? Então, se tá tendo um atrito, um choque, uma competição por alimentação, né? Uma tá competindo pela alimentação da outra, a gente já praticamente acertou de cara essa questão. É uma questão bem fácil de identificar. Então, a gente, se for difícil, a gente pode até fazer uma eliminação. Não tem como ser comensalismo, né? Porque uma espécie está se beneficiando da outra, então não é uma relação harmônica. Não é parasitismo, porque uma espécie não está parasitando, não está pegando nutrientes a partir de outra espécie. Não é predatismo, porque não está tendo uma morte de um indivíduo, e também não é sinfilia. Então resta a nós a competição. Então a alternativa correta é a letra D, certo? E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Anote suas dúvidas, suas inquietações, que na próxima aula a gente vê essas dúvidas de vocês, certo? Então essa foi a aula de hoje.
Espero que todos fiquem com Deus e até a próxima.